Questão 65. Sobre o ponto de vista da política externa brasileira no século XX, conclui-se que colhe o Brasil após reforço contínuo dilatado no tempo, o que plantou no esforço da construção de sua inserção internacional. Há 2 séculos formulam-se os pilares da política externa. Teve o país inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidade no mundo difuso da transição da hegemonia britânica para o século americano. Engendrou concepções, conceitos e teoria própria. No século XIX, de José Bonifácio ao Visconde do Rio Branco. Buscou autonomia decisória no século XX. As elites se interessaram, por meio de calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país emergiu de Vargas aos militares como ator responsável e previsível nas ações externas do Estado. A mudança de regime político para a democracia não alterou o pragmatismo externo, mas o aperfeiçoou. Sobre o ponto de vista da política externa brasileira no século XX, conclui-se que o Brasil é um país periférico na ordem mundial devido às diferentes conjunturas de inserção internacional. Não, o Brasil não é um país periférico, tanto é que o texto tá falando mudanças do regime político, aperfeiçoou, então não. B. As possibilidades de fazer prevalecer as ideias e conceitos próprios no que tange aos temas do comércio internacional e do país em desenvolvimento são mínimas. Não são mínimas. C. As brechas do sistema internacional não foram bem aproveitadas para avançar posições voltadas para a criação de uma área de cooperação e associação integrada ao seu entorno geográfico. Não foram bem aproveitadas? Não, foram sim, Algumas foram aproveitadas, Então, tá errada. D. Os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional do Brasil foram embasados pelas elites do Império e da República por meio de consultas aos diversos setores da população. Grandes debates nacionais. Essa ficou meio estranha, O texto está falando de debate. Parece que não está falando nada de debate, não. Não tá falando assim, debate caloroso, mas tá assim, os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional do Brasil foram embasadas pela elite do Império República por meio de consultas aos diversos setores da população. O Império da República tá meio estranha essa. Vamos ver a E. A atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o país tem capacidade decisória própria, mesmo diante de constrangimentos internacionais. Essa está correta. Por quê? Porque o Brasil, até nisso daqui, aí tá a atuação do Brasil em termos de política externa. O enunciado da questão está assim, sobre o ponto de vista da política externa no século XX, conclui-se que está falando sobre política externa. E aí, o que ela fala? A atuação do Brasil em tempos de política externa. Então, é a única certa. Por quê? Ela está ligando o contexto. Muitas questões, elas vão parecer que estão certas, mas o que o Enem ele faz? Ele quer a mais certa, que ele é tipo uma interpretação de texto. A maioria das questões é interpretação de texto. Aí o que tem que tomar cuidado, porque às vezes tem questões que são parecidas, parece que está certo, mas ele quer que mais se encaixe com o texto. Então, aí está assim, a atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o país tem capacidade decisória própria, mesmo diante de constrangimentos internacionais. Então, no texto também, estava dizendo que o Brasil, ele tem ações externas. No próprio texto fala ações externas do Estado, tem mudança do regime,
não alterou nada, por mais que ele tenha várias coisas, não alterou o pragmatismo externo, mas ele aperfeiçoou, apesar disso tudo, né? Após o esforço dele, contínuo e tudo, ele continuou, né? Mesmo diante, né, dos constrangimentos internacionais. Então, é a última letra aí, a E.